Cadê os pais de vocês? Vocês estão perdidos? Tio, minha mãe tá naquela casa. Há cidades no Brasil que parecem ter sido esquecidas pelo tempo. Não pelo descaso, mas porque o tempo ali se move diferente, mais devagar. Como se os minutos fossem mais pesados, carregados de uma qualidade que as grandes metrópoles já perderam faz muitos anos. Cidades onde as pessoas ainda cumprimentam vizinhos pelo nome, onde o cheiro de café na varanda faz parte da paisagem, tanto quanto as buganvílias penduradas nos muros e os galos que não esperam o amanhecer para anunciar que o dia está chegando. Foi numa dessas cidades, Araguari, no Triângulo Mineiro, que Arthur Malveira passou os primeiros 12 anos da sua vida. E foi lá, entre quintais de terra batida e tardes, jogando bola na rua, que ele aprendeu uma coisa que carregaria pelo resto da vida: que nada no mundo substitui a sensação de pertencer a algum lugar. Arthur nasceu em 1974, filho de um caminhoneiro chamado Osvaldo e de uma costureira chamada Dalva. Não era uma família rica, era uma família inteira. Essa é a distinção que importa. Osvaldo passava semanas fora de casa, rodando pelos estados com sua carreta carregada de milho, soja ou o que fosse que precisasse ser levado de um canto ao outro desse país continental. Mas quando voltava, voltava com presença. Sentava à mesa, ouvia as histórias da semana, colocava a mão no ombro do filho e dizia com aquela voz grave e serena que tinha aprendido com as estradas: Arthur, o que você planta você colhe, e o que você cuida cresce. Eram palavras simples. Palavras de homem que não havia terminado o ensino médio, mas havia terminado de entender o que a vida pedia. E aquelas palavras foram caindo no coração do menino como sementes que demoram anos para brotar, mas que quando brotam, brotam fundo. A mãe, Dalva, era uma mulher de fibra discreta. Não gritava, não reclamava da ausência do marido, não dramatizava as dificuldades. Costurava das 6 da manhã às 10 da noite, às vezes mais, com aquela máquina Singer que rangia num ritmo hipnótico pelo corredor da casa. E quando o filho sentava ao lado dela para fazer o dever de escola, ela costurava e ele escrevia. E os dois ficavam em silêncio por horas. Um silêncio bom, do tipo que não precisa ser preenchido porque já está cheio de afeto. Arthur era um menino curioso. Não o tipo que desmontava aparelhos para ver como funcionavam, mas o tipo que ficava olhando para as coisas e fazendo perguntas que ninguém esperava. Uma vez, com 8 anos, perguntou ao pai por que os caminhões tinham que passar por pedágio, sendo que as estradas eram do povo. Osvaldo ficou olhando para ele por um longo momento e depois deu uma risada que encheu o quintal inteiro. Esse menino vai longe, disse para Dalva, que sorriu de trás da máquina de costura sem levantar a cabeça. Quando Arthur tinha 12 anos, a família se mudou para Uberlândia. Osvaldo havia conseguido um emprego como supervisor em uma transportadora de médio porte, e o salário novo justificava a mudança. Para Arthur, deixar Araguari foi como arrancar um dente que ainda doía. Necessário, mas doloroso de um jeito que não se explica completamente com palavras. Em Uberlândia, ele cresceu depressa. Estudou com dedicação porque entendia, desde cedo, que o estudo não era um favor que os adultos pediam. Era uma ferramenta que ele precisaria usar por toda a vida. Aos 17, já trabalhava meio período em uma loja de materiais de construção, carregando sacos de cimento e anotando pedidos numa caderneta surrada. Aos 20, estava cursando administração de empresas na Universidade Federal de Uberlândia, pagando a mensalidade do cursinho que havia feito para passar no vestibular com o dinheiro que havia juntado por 2 anos de trabalho. Não havia romantismo nessa trajetória. Havia suor, disciplina e uma teimosia silenciosa que Arthur havia herdado de Dalva. Essa capacidade de continuar mesmo quando o cansaço pede para parar, mesmo quando a lógica diz que o esforço não vai compensar. Foi na universidade que ele conheceu Renata,
Renata Cavalcante tinha olhos castanhos, que pareciam mais escuros quando ela pensava profundamente em alguma coisa. E ela pensava profundamente em quase tudo. Era filha de um professor de história e de uma nutricionista, criada em Belo Horizonte, mas estudando em Uberlândia por conta de uma bolsa que havia conquistado com esforço e que a enchia de um orgulho que ela não expressava diretamente, mas que qualquer um que a conhecesse por mais de uma semana conseguia perceber. Eles se sentaram um ao lado do outro numa aula de gestão de recursos humanos no segundo semestre do segundo ano, por acidente, ou pelo tipo de coincidência que as pessoas costumam chamar de acidente, mas que, na retrospectiva, parece sempre ter sido inevitável. Renata havia chegado atrasada. A sala estava quase cheia. O único lugar vazio era exatamente ao lado de Arthur, que estava com a cabeça baixa copiando o que o professor ditava, sem olhar para o lado. Ela sentou, abriu o caderno, e então o professor disse algo que ela não havia entendido, porque havia perdido os primeiros 10 minutos da aula. Ela se virou para o homem ao lado e sussurrou: "Você sabe o que ele quis dizer com gestão por competências?" Arthur levantou a cabeça. Os olhos dos dois se encontraram por um segundo antes de qualquer palavra ser dita. E depois ele explicou, claramente, sem pressa, sem parecer incomodado pela interrupção. Renata prestou atenção e, ao final da explicação, disse: "Você explica bem." E ele respondeu sem a menor afetação: "Você pergunta certo." Foi esse o começo. Namoraram por 3 anos. Casaram numa cerimônia simples, numa tarde de junho em Uberlândia, com convidados que cabiam confortavelmente num salão de eventos de bairro. Não havia verba para mais. Havia amor de sobra. Nos anos seguintes, Arthur trabalhou em 3 empresas diferentes, crescendo em cada uma delas, acumulando experiência e um mapa mental cada vez mais detalhado de como o setor de logística brasileiro funcionava e de onde estavam as lacunas que ninguém havia preenchido ainda. Porque ele sempre foi esse tipo de observador. Não o que enxerga o que existe, mas o que enxerga o que falta. Em 2004, com 30 anos, alguns poucos recursos que havia conseguido reunir, um sócio confiável chamado René Borges, que ele havia conhecido numa feira de negócios em São Paulo, e um plano de negócios que havia levado 6 meses para escrever e reescrever, Arthur fundou a Malveira Logística. A empresa começou com 2 caminhões próprios, 3 funcionários, uma garagem alugada nos fundos de um galpão em Uberlândia e contratos com 2 fornecedores locais de alimentos processados. Era pequena, era modesta, mas era sólida, construída sobre planejamento real, sobre conhecimento de mercado, sobre a capacidade de Arthur de enxergar o longo prazo sem perder o olho no curto. Renata havia pedido demissão do emprego que tinha numa empresa de consultoria para ajudá-lo no início. Fez isso sem drama, sem exigir garantias que eles não tinham como dar. Simplesmente decidiu que acreditava nele e que acreditar implicava agir, não apenas apoiar da varanda. Durante o primeiro ano, havia semanas em que o dinheiro estava tão curto que eles faziam as refeições principais com o que Dalva, que havia ficado em Uberlândia depois da morte de Osvaldo, ocorrida em 2001, trazia em potes quando vinha visitar. Dalva fingia que havia feito comida demais e precisava de ajuda para não desperdiçar. Nenhum dos dois questionava essa versão da história. Era um amor que se expressava com marmita, e havia dignidade enorme nisso. A empresa cresceu, devagar no início, depois com uma velocidade que surpreendia até Arthur. Em 2008, eles tinham 22 caminhões, uma sede própria, 40 funcionários e contratos com redes de supermercados que cobriam 4 estados. Em 2012, a Malveira Logística havia se expandido para o modal ferroviário e estava negociando parcerias com empresas do setor agroindustrial no Mato Grosso.
Em 2016, era uma das 10 maiores transportadoras de carga seca do centro-oeste brasileiro, com sede reformada em Uberlândia, escritórios em Goiânia e Campo Grande, e uma reputação de confiabilidade que Arthur havia construído pedaço por pedaço, contrato por contrato, decisão por decisão. Ele tinha 42 anos quando a empresa completou 12. Era um homem de presença física discreta. Altura média, ombros largos, cabelos que haviam começado a apresentar fios brancos nas têmporas desde os 36, o que lhe dava uma aparência de seriedade que ele nunca havia precisado cultivar artificialmente. Falava pouco em público, mas quando falava, as pessoas paravam para ouvir, não por poder, mas por substância. Havia algo nele que transmitia que cada palavra havia sido pensada antes de ser dita. Nos corredores da empresa, os funcionários mais antigos diziam que Arthur Malveira era o tipo de chefe que você não percebia que respeitava até o momento em que precisava tomar uma decisão difícil e se pegava pensando, o que ele faria? Em casa era diferente. Em casa era mais leve. Ou tentava ser. A casa que ele e Renata haviam comprado em 2010, num bairro nobre da zona sul de Uberlândia, tinha 4 quartos. 2 deles nunca haviam sido usados para o propósito para o qual haviam sido imaginados quando eles a escolheram. Arthur havia mostrado a planta para Renata numa tarde de domingo e ela havia passado o dedo sobre o papel, sobre os 2 quartos menores, e dito com uma voz que tentava ser neutra. Esse aqui daria um quarto lindo de menino e esse de menina. Arthur havia segurado a mão dela e não dito nada, porque às vezes o que a pessoa precisa não é de palavras, é de saber que você está ali. Os anos de tentativa começaram cedo no casamento. Eles queriam filhos desde o início, não com urgência ansiosa, mas com aquela expectativa tranquila e alegre de quem planta uma semente e aguarda. Só que a semente não brotou. Depois de 2 anos sem gravidez, foram ao médico. Fizeram os exames básicos. Nada de conclusivo. Tentaram por mais 1 ano. Voltaram. Mais exames, mais específicos. Os resultados indicavam um fator combinado, uma questão hormonal de Renata que dificultava a implantação, e uma contagem espermática de Arthur que, embora dentro do limite inferior do normal, tornava o processo consideravelmente mais improvável. Improvável, não impossível, disseram os médicos. Eles se agarraram ao não impossível por anos. Fizeram 3 tentativas de fertilização in vitro. A primeira não resultou em implantação. A segunda resultou em gravidez. 6 semanas de uma alegria que não tinha nome adequado, de Renata acordando de manhã com as mãos sobre o ventre plano e sorrindo para o teto, de Arthur, que havia parado de beber café para não criar ansiedade extra e que acordava cedo para verificar se ela estava bem, e depois um sangramento numa manhã de terça-feira que desfez tudo. A terceira não funcionou. Depois da terceira, Renata ficou 3 dias sem sair do quarto. Não porque estava fisicamente incapacitada, mas porque o peso emocional de 3 tentativas fracassadas, do luto repetido, das esperanças erguidas e derrubadas, havia criado nela uma fadiga que ia além do corpo. Arthur entrava no quarto, sentava na beira da cama, ficava com ela. Não tentava consertar o que não tinha conserto, apenas ficava. No 4º dia, Renata saiu. Tomou banho, vestiu uma roupa de trabalho, entrou no escritório da empresa. Ela havia se tornado diretora administrativa da Malveira Logística nessa altura e funcionou. Essa era a palavra certa. Não estava bem. Estava funcionando. E às vezes é isso que a vida pede. Consultaram mais 2 especialistas. Um deles sugeriu que tentassem novamente com um protocolo diferente. O outro foi mais direto. Com o quadro específico deles, o custo emocional e físico de novas tentativas provavelmente superaria as chances de sucesso. Não havia certeza absoluta, mas havia uma probabilidade muito baixa que precisava ser pesada contra o desgaste de continuar tentando.
Renata ouviu essa avaliação e disse, com uma calma que havia custado anos para construir: então a gente para. Arthur olhou para ela e viu, por trás dessa calma construída, a dor real de uma mulher que havia desejado a maternidade com uma intensidade que ela raramente deixava mostrar completamente. Porque Renata era assim. Continha as coisas dentro de uma compostura que parecia frieza para quem não a conhecia, mas que era, na verdade, o jeito que ela protegia o que sentia de mais profundo para não perder o controle sobre isso. Ele segurou a mão dela no consultório. Ela apertou de volta. A adoção foi discutida, naturalmente. Nos meses seguintes, em conversas que às vezes eram longas e às vezes eram apenas fragmentos de frases em noites de insônia, eles pesaram a possibilidade. Arthur era favorável. Renata também. Mas havia um nó que ela não conseguia destrinchar. Algo que ela própria não sabia nomear completamente. Não era falta de amor para dar. Era outra coisa. Um medo difuso de começar algo que exigiria mais do que ela sentia que tinha naquele momento. Não estou pronta ainda, ela disse numa dessas noites. E Arthur respondeu, tudo bem. A gente espera. E esperaram. Os anos foram passando, a empresa crescia, as viagens de negócio se multiplicavam. A casa tinha 4 quartos e 2 deles continuavam vazios. Eles haviam colocado estantes num deles e transformado no que chamavam de sala de leitura. Mas era uma transformação que nenhum dos dois havia feito com entusiasmo. Era uma rendição prática a uma realidade que nenhum deles havia completamente aceitado. Dalva, a mãe de Arthur, havia morrido em 2018 depois de um AVC que atirou rapidamente, sem tempo de despedidas prolongadas. Arthur ficou ao lado dela no hospital pelas últimas 18 horas. Segurou a mão dela até o fim. E quando voltou para casa, entrou na sala, sentou no sofá e ficou olhando para as fotos na parede. Ele criança, o pai, a mãe jovem, a festa de casamento com Renata. Por um longo tempo em silêncio. Depois levantou, foi para o quarto, dormiu. Era assim que Arthur processava as coisas, internamente, profundamente, sem muito ruído externo. O luto era real, mas ele não precisava de plateia. Com a morte de Dalva, a casa ficou ainda mais silenciosa. Não era um silêncio agradável, o tipo que Arthur conhecia da infância ao lado da máquina de costura da mãe. Era um silêncio de ausência, diferente, mais pesado. Renata percebeu a mudança nele. Não disse nada por um tempo. Depois, numa noite de outubro de 2019, enquanto jantavam, colocou o garfo na borda do prato e disse: Arthur, eu estou pronta. Ele levantou os olhos do prato. Para adotar, ela completou. Eu não quero mais esperar. Eu acho que eu estava esperando por quê? Eu não sei mais. Mas eu não quero mais. Arthur ficou olhando para ela por um momento. E depois disse, eu sei. Você sabia que eu chegaria aqui? Eu sabia que você chegaria. Não sabia quando. Ela deu uma risada curta. Você é irritante quando está certo. Eu sei disso também. Começaram o processo de habilitação para a adoção no início de 2020. Fizeram os cursos, entregaram a documentação, passaram pelas entrevistas com assistentes sociais, pela análise de perfil. Colocaram no cadastro a faixa etária com que se sentiam mais preparados para trabalhar. Crianças entre 2 e 6 anos. Não exclusividade de sexo. Abertos. E então o mundo parou. A pandemia chegou. Os processos judiciais entraram em colapso administrativo. Os prazos foram estendidos. Os encontros com crianças em abrigos foram suspensos. O processo, que já era demorado em circunstâncias normais, ficou suspenso num limbo burocrático que consumia sem entregar resultado. Arthur e Renata aprenderam a esperar de novo. Era uma habilidade que a vida havia exigido deles, com uma consistência que às vezes parecia cruel. Em 2022, o processo havia avançado. Estavam na fase de espera ativa, habilitados, cadastrados, aguardando que um perfil compatível fosse identificado.
Podia ser semanas, podia ser meses, podia ser mais. Arthur continuava viajando pelo interior, visitando clientes, inspecionando operações, fazendo o trabalho que havia construído com as próprias mãos ao longo de quase 2 décadas. Era um homem que havia conquistado muito, que havia perdido muito, que havia aprendido a equilibrar as duas coisas sem deixar que nenhuma delas o definisse completamente. Mas havia uma falta que não se equilibrava. Era uma tarde de março de 2022. Arthur saiu de Araguari. Sim, a mesma Araguari da infância, onde a empresa tinha agora um cliente relevante no setor de laticínios. Por volta das 5 da tarde, depois de uma reunião que havia se estendido mais do que o previsto. Dirigia o próprio carro, um SUV preto que ele preferia ao serviço de motorista para viagens curtas como essa. Gostava de dirigir. Era um dos poucos momentos em que ele ficava completamente sozinho com os próprios pensamentos, sem telefone, sem reunião, sem agenda. A BR-050 estava com um movimento moderado. O sol de março ainda tinha força, mas estava descendo para trás das árvores de cerrado que ladeavam a estrada, tingindo o horizonte de um laranja que Arthur raramente tinha tempo de observar. Ele colocou um CD no sistema de som. Era o único carro que ele conhecia que ainda tinha CD player naquela época. E ele gostava disso. Havia algo reconfortante no anacronismo. Milton Nascimento. Travessia. Uma escolha quase inevitável para uma estrada de Minas Gerais entardecendo. Ele dirigia sem pressa, uns 90 km por hora, já dentro do limite que a sinalização pedia naquele trecho. A mente estava em meio expediente, processando os pontos da reunião que haviam ficado sem resolução, planejando o que precisaria de atenção na semana seguinte, calculando se valeria a pena abrir um escritório satélite em Uberlândia para atender melhor a região do Triângulo ou se era mais eficiente manter o gerenciamento centralizado em Goiânia. E então ele viu. No acostamento, a uns 200 metros à frente, havia uma figura pequena, pequena demais para ser adulto, pequena demais para estar ali. Arthur tirou o pé do acelerador e deixou o carro perder velocidade naturalmente, sem frear com violência. Enquanto se aproximava, a figura foi ganhando definição. Era uma menina, uma criança, com um vestido cor-de-rosa que havia sido lavado tantas vezes que a cor estava desbotada para um rosa quase branco. Descalça, com os cabelos pretos presos num rabo de cavalo que havia começado a se desfazer. E ela estava carregando alguma coisa. Arthur reduziu mais ainda. E então viu. A menina segurava no colo, com os 2 braços, um bebê enrolado em um pano de prato que havia sido improvisado como cobertor. E com um dos pés, ela batia no chão ritmicamente, tentando embalar enquanto fazia, com o braço livre, um gesto para os carros que passavam, um gesto de pedido de carona, de socorro. Arthur parou o carro, colocou o pisca-alerta, saiu. A menina recuou um passo quando ele abriu a porta. Uma reação de criança que foi ensinada a ter cuidado com estranhos. Um reflexo que, mesmo assim, não conseguiu esconder completamente o alívio nos olhos dela quando viu que o carro havia parado. Arthur se agachou na altura dela. Não se aproximou mais do que o necessário. Olhou para aquela criança de perto e sentiu o estômago apertar de um jeito que não era ansiedade, era reconhecimento. Era a sensação de estar diante de algo que importava de um jeito que ele ainda não entendia. A menina tinha uns 6 anos, talvez 7. Os olhos eram grandes, escuros, e havia neles uma mistura desconcertante de medo e determinação. O tipo de mistura que não deveria existir num rosto tão pequeno, porque essa combinação demora anos para se formar. Exige experiência que crianças não deveriam ter ainda. O bebê no colo dela era pequeno, meses, talvez. Dormia com aquela entrega absoluta dos bebês que ainda não aprenderam a desconfiar do sono. "Você está sozinha?" Arthur perguntou. Voz baixa. "Calma." A menina balançou a cabeça negativamente. "Minha mãe está ali atrás."
Ela apontou com o queixo, sem soltar o bebê. Ela caiu. Arthur levantou os olhos na direção que ela havia apontado. Uns 50 metros atrás, no acostamento de terra seca, havia uma mulher deitada de lado, imóvel. Ele se levantou devagar. Como é seu nome? Clara. Clara. Eu sou o Arthur. Eu vou ajudar a sua mãe, tá? Você fica aqui pertinho do carro. Você consegue segurar o neném mais um pouquinho? Clara olhou para ele com aqueles olhos grandes que pesavam mais do que deveriam e disse: eu consigo. Ele acreditou, porque ela disse de um jeito que não pedia confirmação. Arthur caminhou até a mulher, agachou, colocou 2 dedos no pescoço, pulso presente, fraco, mas regular. Ela estava viva, respirava, mas inconsciente, o rosto pálido com uma tonalidade cinzenta que ele havia visto antes, nos anos de trabalho em galpão, quando algum funcionário desmaiava por desidratação no calor do verão. Ela devia ter entre 25 e 30 anos. Magreza excessiva, que não era constituição. Era falta de comida recente, o tipo de magreza que aparece depressa e vai fundo. Os pés estavam inchados, com bolhas visíveis nas solas que sugeria que havia andado muitos quilômetros. Carregava uma mochila pequena, desgastada, a alça lateral rasgada e presa com um pedaço de fita adesiva. Usava uma camiseta simples e uma calça jeans que estava suja na parte dos joelhos de terra vermelha. Arthur tirou o celular, ligou para o SAMU. Enquanto aguardava a chamada conectar, olhou para Clara, que havia se aproximado devagar e ficou de pé a uns 3 metros, segurando o bebê com uma firmeza que era ao mesmo tempo admirável e partir o coração. Sua mãe vai ficar bem, ele disse. Eu chamei o médico. Clara olhou para a mãe, depois para ele, depois de volta para a mãe, e disse com uma voz que não tremia, mas que claramente custava não tremer: ela não comeu hoje, nem ontem. Arthur fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, o atendente do SAMU havia atendido, e ele começou a dar a localização com uma precisão que levou menos de 30 segundos, porque ele havia decorado a placa de quilômetro que havia passado antes de parar o carro. Esse era o tipo de detalhe que a mente dele registrava automaticamente. O hábito de quem precisou, por décadas, estar sempre preparado para o inesperado nas estradas. A ambulância chegou em 18 minutos. Durante esses 18 minutos, Arthur abriu o porta-malas do carro e tirou a sacola que havia levado para a viagem. Havia uma garrafa d'água mineral, um pacote de biscoito de água e sal que o assistente havia colocado com a lógica de que o patrão esquecia de comer quando estava em viagem, e um suco de caixinha de uva que havia sobrado de um lanche numa reunião anterior. Ele ofereceu para Clara. Ela olhou para os alimentos e depois para ele, e havia algo no olhar dela, não ganância, não alegria, mas uma contenção cuidadosa, como quem aprendeu que o que parece bom demais geralmente tem um custo que ela não pode pagar. Pode pegar, ele disse. É para você e para o neném. Você está amamentando ele ou ele toma mamadeira? Mamadeira, mas acabou o leite. Arthur assentiu. Tirou o telefone novamente. Ligou para o assistente que havia ficado em Araguari. Bernardo, localiza uma farmácia aberta perto da BR-050, saindo de Araguari em direção a Uberlândia. Precisa de leite de bebê. Fórmula infantil para lactente de uns... Quanto tempo tem o bebê? Ele perguntou para Clara. 3 meses e 20 dias. Ela respondeu sem hesitar. Arthur olhou para ela. 3 meses e 20 dias. Ela sabia com exatidão. Fórmula para bebê de 3 meses. Liga para a farmácia e manda entregar ou reserva que eu passo buscando. Pode ser? Do outro lado, Bernardo disse que sim, como sempre dizia, porque Bernardo era o tipo de assistente que havia aprendido que Arthur raramente pedia o impossível e que quando pedia o improvável, havia uma razão concreta que eventualmente ficaria clara. Clara bebeu o suco devagar, comeu 2 biscoitos, derramou uma quantidade pequena de água na boca do bebê que estava acordando com movimentos inquietos, e o bebê foi se acalmando. Ele se chama Miguel, Clara disse, sem que ninguém tivesse perguntado,
como se o nome do irmão fosse a coisa mais importante que ela poderia oferecer como informação, a coisa que ela queria que o mundo soubesse primeiro. Miguel, Arthur repetiu. É um nome bonito. Minha mãe escolheu. Ela diz que Miguel é nome de anjo guardião. Arthur olhou para a mulher desmaiada no acostamento. Depois olhou para Clara e pensou, talvez o anjo guardião seja ela. Quando a ambulância chegou, a mãe, cujo nome, que Arthur só saberia depois, era Sueli Ramos, ainda estava inconsciente. Os paramédicos trabalharam com eficiência, verificando sinais vitais, colocando acesso venoso, comunicando com o hospital. Um deles perguntou sobre a situação. Arthur explicou o que sabia, que havia parado o carro e encontrado a criança, que a mulher havia desmaiado no acostamento, que não sabia de outras circunstâncias. O senhor é familiar? O paramédico perguntou. Não. O paramédico olhou para Clara. Tem outro adulto responsável por essas crianças? Clara e Arthur trocaram um olhar simultâneo, e foi Clara quem respondeu. Só minha mãe. O paramédico consultou o colega rapidamente. O protocolo nesses casos previa comunicação com o conselho tutelar quando crianças ficavam desacompanhadas. Arthur entendeu o que estava sendo avaliado. Disse, eu posso acompanhar as crianças ao hospital enquanto a mãe é atendida. Se o senhor precisar de documento meu, eu tenho CNH, CPF, cartão de visitas da empresa. O paramédico analisou o homem à sua frente. Terninho discreto, postura calma, carro executivo com o pisca ligado, a criança ao lado dele segurando o irmão com uma competência que desarmava qualquer dúvida sobre o quanto ela era capaz de cuidar do que era seu. Tudo bem, disse o paramédico. O senhor segue a ambulância. Arthur olhou para Clara. Vamos? Ela olhou uma última vez para a mãe sendo colocada na maca. Depois olhou para ele e disse, vamos. Segurou o bebê com um braço e com a mão livre, num gesto que ela mesma provavelmente não percebeu. Pegou na manga da camisa de Arthur enquanto caminhavam para o carro. Arthur sentiu aquele toque, e alguma coisa dentro dele, que havia estado quieta por muito tempo, começou a se mover. O Hospital Regional de Uberlândia tinha um corredor de espera que Arthur conhecia melhor do que gostaria. Havia estado ali nos meses finais da vida da mãe, nas visitas que faziam às quartas-feiras, e havia algo na luz fria daquele corredor, fluorescente, sem sombra, sem misericórdia, que ele nunca havia conseguido dissociar da sensação de esperar por notícias que você não controla. Mas naquela noite de março, a experiência era diferente, porque dessa vez ele não estava esperando sozinho. Clara estava sentada ao seu lado, numa das cadeiras plásticas do corredor, com Miguel no colo, em silêncio. Era o tipo de silêncio de criança que não é quietude, é contenção. Era a menina que havia aprendido que fazer barulho com o que sentia às vezes custava mais do que guardar. Arthur reconhecia esse silêncio porque havia passado a vida inteira praticando ele próprio. Uma enfermeira havia trazido uma mamadeira com fórmula para Miguel. Arthur havia explicado a situação na triagem, e havia algo na forma direta como ele descreveu os fatos que fez com que a funcionária fosse buscar o leite antes mesmo de terminar de registrar as informações. Miguel comia com a urgência silenciosa dos bebês famintos, os punhos fechados de leve, os olhos fechados, completamente entregue ao ato de se alimentar. Clara segurava a mamadeira com uma mão e com a outra apoiava a cabeça do irmão. Tinha feito isso antes, muitas vezes. O gesto era automático, integrado ao corpo dela como se fosse parte da anatomia. Você tem fome? Arthur perguntou. Ela balançou a cabeça que não, mas o estômago dela fez um barulho pequeno e delator que desmentiu a resposta. Arthur foi até a lanchonete do hospital. Voltou com um pão de queijo, um copo de achocolatado e uma banana. Colocou na cadeira ao lado dela. Pode comer. Não precisa pedir licença. Clara olhou para o pão de queijo e depois disse uma coisa que Arthur levaria semanas para conseguir repetir sem que a voz embaralhasse. O senhor é bonzinho,
Mas eu queria guardar um pedaço para o Miguel quando ele crescer um pouco mais. Arthur ficou quieto por um momento. Depois disse, com uma voz que manteve firme por esforço: eu compro mais para o Miguel quando ele crescer. Come o seu. Ela comeu, devagar, sem desperdiçar nada. Enquanto comia, foi contando. Não porque alguém pediu, mas da forma que as crianças às vezes contam as coisas quando encontram um adulto que não as interrompe, que não faz cara de susto, que simplesmente escuta. Aos poucos, em pedaços, como quem vai aprendendo a confiar à medida que a fala não é usada contra ela. A mãe se chamava Sueli. Havia trabalhado durante anos numa fábrica de confecção em Goiânia. Boa trabalhadora, pontual, que havia conseguido uma moradia de aluguel num bairro simples, mas decente, onde Clara tinha a escola perto e a creche do Miguel era conveniada pelo trabalho. Quando Sueli ficou grávida de Miguel, e aqui Clara pausou, como se estivesse avaliando o quanto dessa história deveria compartilhar com um estranho. O pai do bebê havia sumido. Não sumido de forma dramática, simplesmente parado de aparecer. Esse tipo de desaparecimento que é mais comum do que deveria ser e que não vira notícia porque acontece demais. Sueli havia continuado trabalhando até o 8º mês de gravidez. Depois do parto, voltou em 2 meses, mais depressa do que o corpo pedia, mas a conta do aluguel não esperava. 2 meses depois de voltar, a fábrica demitiu uma leva de funcionários por uma reestruturação que havia sido anunciada como necessária para a sobrevivência da empresa e que havia deixado 46 pessoas sem emprego numa semana. Sueli estava entre elas. O seguro-desemprego havia durado 4 meses. Durante esses 4 meses, ela havia mandado currículo para qualquer coisa que se encaixasse no perfil dela. Operadora de máquina, auxiliar de produção, atendente de loja, cozinheira auxiliar. Havia conseguido 2 empregos de curta duração que não tinham registro e que pagavam abaixo do mínimo. Havia ficado devendo 2 meses de aluguel quando o locador pediu o imóvel de volta com um aviso de 30 dias que ela não tinha como contestar porque o contrato estava em seu nome, mas era informal, sem garantias que a protegessem. Com Miguel de 2 meses e Clara de 5 anos na época, Sueli havia dormido por 3 semanas na casa de uma colega de trabalho que havia sido dispensada junto com ela e que também estava com dificuldades, mas que tinha um filho adulto que havia cedido a vaga do quarto. Depois, essa situação também chegou ao limite e Sueli havia saído de Goiânia com as crianças em direção a Uberlândia, onde tinha uma prima que havia prometido hospedar por tempo indeterminado. A prima havia recuado quando Sueli chegou. Marido não queria, filhos pequenos, sem espaço. Desculpas que eram talvez parcialmente verdade e talvez parcialmente o desconforto humano de uma situação que exigiria comprometimento real de uma pessoa que não estava preparada para o comprometimento real. Sueli havia passado os últimos dias numa pensão de diária que havia esgotado o dinheiro que tinha. E então havia decidido seguir a pé para Araguari. Havia ouvido dizer que uma empresa têxtil de lá estava contratando, com as crianças, a mochila e um corpo que havia dado o que tinha sem ter recebido de volta. Ela começou a andar de manhã cedo, Clara disse. A gente andou muito. Ela segurava o Miguel e eu segurava a mochila, mas ela foi ficando devagar. E depois ela parou e disse que ia sentar um pouco, e aí ela deitou no chão e não acordou mais. A menina relatava tudo isso com uma precisão factual que contrastava violentamente com o peso do que estava descrevendo. Não havia choro na voz. Havia relato. Havia a consciência de uma criança que havia aprendido que chorar não resolve e que contar claramente os fatos às vezes ajuda a encontrar quem pode ajudar. Eu fiquei com o Miguel e fui para a beira da estrada, ela continuou, porque a mamãe me ensinou que se a gente precisar de ajuda na estrada, é lá que tem gente passando. Arthur ficou olhando para ela e pensou,
Quem ensina uma criança de 6 anos onde pedir socorro é uma mãe que está preparando essa criança para o caso de ela mesma não conseguir pedir. Era uma preparação que vinha do amor. Um amor que era também a consciência dolorosa de que o amor às vezes não é suficiente para proteger. Depois de um tempo, uma médica saiu pelo corredor e veio em direção a eles. Apresentou-se como doutora Fernanda. Disse que Sueli havia sido atendida, estava estabilizada, que se tratava de desidratação severa combinada com hipoglicemia. Em termos práticos, o corpo que havia ficado sem água e sem comida por tempo, além do que conseguia suportar em condições de estresse físico, como o que havia experimentado carregando um bebê em caminhada longa no calor. Não havia lesões permanentes identificadas. Precisaria ficar internada para reidratação e observação. E as crianças? A médica perguntou. A senhora sabe onde estão os responsáveis? Eu sou o responsável provisório enquanto a mãe é atendida, Arthur disse. Eu parei o carro na estrada. Não sou familiar. A médica olhou para ele, depois para Clara, depois de volta para ele. Havia naquele olhar uma avaliação rápida que ele reconheceu. Era a avaliação que as pessoas faziam quando precisavam decidir se confiavam numa situação que estava fora do protocolo padrão. O conselho tutelar precisará ser notificado sobre as crianças, ela disse. Eu entendo, mas a mãe vai poder ver as crianças logo? A menina está preocupada. A médica amoleceu 1 milímetro. Em algumas horas, quando ela estiver mais estável. Arthur acenou. Obrigado, doutora. Quando a médica foi embora, Clara olhou para ele. O conselho tutelar vai levar eu e o Miguel? Arthur escolheu as palavras com cuidado. O conselho tutelar existe para cuidar de crianças. Mas sua mãe está viva e vai ficar bem. Ela ainda é responsável por vocês. Mas e se ela precisar ficar muito tempo no hospital? E se a gente não tiver onde ficar? Ele olhou para aquela criança que fazia perguntas de adulto com uma voz de criança e sentiu que qualquer resposta vaga seria uma desonestidade que ela não merecia. A gente vai resolver isso, disse. E disse de um jeito que não era promessa irresponsável, era compromisso de quem já havia aprendido que resolver problemas concretos exige presença, não apenas intenção. Ele ligou para Renata. Eram quase 10 da noite. Ela atendeu no segundo toque, como sempre atendia quando era ele. Esse era um hábito que nunca havia mudado nos anos todos de casamento. Essa prontidão que era um jeito silencioso de dizer que ele importava. Arthur, você está bem? Estou, mas aconteceu uma coisa na estrada. Eu preciso te contar. Ele contou tudo, do começo ao fim, Clara no acostamento, Miguel no colo, Sueli desmaiada. A caminhada, a fábrica, a prima que havia recuado, a pensão, a hipoglicemia, contou com a mesma precisão factual de Clara, mas com uma emoção abaixo da superfície que Renata, que o conhecia há mais de 20 anos, conseguia ouvir mesmo quando ele não a expressava diretamente. Quando ele terminou, houve um silêncio breve do outro lado. E então Renata disse, o que você precisa que eu faça? Era essa a diferença entre as perguntas que as pessoas fazem. Não o que você vai fazer. Não, você tem certeza? Não, mas você nem conhece essas pessoas. A pergunta dela era, o que eu faço? Porque ela havia entendido em 30 segundos de escuta que o marido estava diante de uma situação que pedia mais do que uma resposta de passagem, e ela estava perguntando como entrava. Por enquanto nada, ele disse. Eu fico aqui até a mãe acordar e poder ser consultada, mas eu queria que você soubesse. Eu sei, ela disse, e depois, como a menina está, forte, forte demais para 6 anos. Outra pausa. Menor essa vez. Cuidado com ela, Arthur. Estou. Ele ficou no hospital. Pediu ao Bernardo que localizasse um hotel próximo para o caso de precisar de um lugar para as crianças passarem a noite e também que verificasse se havia alguma roupa infantil em alguma loja aberta. Miguel estava usando fraldas que estavam no limite.
e a roupa que Clara usava havia sido a mesma desde a manhã, suja da poeira da estrada. Bernardo fez tudo sem perguntar o porquê. Era essa a sua competência principal: executar sem exigir contexto, com a confiança de que o contexto chegaria quando fosse necessário. Por volta de meia-noite, Sueli acordou. Arthur esperou que a médica a avaliasse e informasse que ela estava em condições de receber visita antes de entrar no quarto. Quando entrou, Clara já havia sido autorizada a ver a mãe primeiro. Havia algo na firmeza com que a menina havia pedido isso, sem choramingo, sem drama, apenas com uma diretividade que a enfermeira havia reconhecido como não sendo negociável. E quando Arthur chegou à porta do quarto, Clara estava sentada na beira da cama com Miguel no colo, e Sueli, pálida e com o soro no braço, tinha a mão sobre os cabelos da filha com um toque que dizia tudo o que ela ainda não tinha voz para dizer. Sueli olhou para Arthur quando ele entrou. Havia vergonha naquele olhar, uma vergonha que ele reconheceu como o tipo que vem não de ter feito algo errado, mas de ter sido encontrada num momento em que se sentiu menor do que sabia que era. "O senhor me encontrou na estrada", ela disse, voz rouca, mas presente. "Sim", sua filha fez sinal para os carros. Ela foi muito corajosa. Sueli olhou para Clara, e na sua expressão havia uma complexidade que não era simples de descrever. Orgulho, culpa, amor e uma tristeza que estava além do cansaço físico, que vinha de um lugar mais fundo, do reconhecimento de que havia posto a filha nessa posição. "Eu não sou irresponsável", Sueli disse, olhando para Arthur de volta, como se precisasse dizer isso primeiro, como se precisasse que ele soubesse disso antes de qualquer outra coisa. "Eu sei", Arthur disse, e disse de um jeito que não era cortesia. Era o que ele havia concluído nos últimos 3 horas de escuta e observação. Ela respirou. "O que vai acontecer com eles?" "Por enquanto, nada. Você está sendo tratada. As crianças estão seguras. Amanhã a gente conversa sobre os próximos passos com mais calma." "A gente", ela repetiu, com uma desconfiança cuidadosa que era compreensível. Porque a gente, dito por um estranho, podia significar muitas coisas, e nem todas elas eram boas. "Se você quiser", ele corrigiu, "eu não tenho obrigação nenhuma com vocês. Eu parei o carro porque não seria capaz de não parar, mas o que acontece a partir de agora é decisão sua." Sueli ficou olhando para ele por um momento. Depois olhou para Clara, que estava com os olhos semiabertos, a cabeça inclinando para o lado do cansaço, Miguel dormindo no seu colo com aquela entrega infantil que faz o mundo parecer mais seguro do que é. "Minha filha tem 6 anos e estava parada num acostamento de estrada com um bebê no colo, tentando parar carro", Sueli disse, voz baixa, sem drama, apenas fato. "Eu nunca imaginei que minha vida chegaria aqui." Arthur não disse nada por um momento. Depois disse, "A maioria das pessoas não imagina. Isso não é fraqueza. É que a vida às vezes vai mais longe do que a gente planejou." Ela assentiu devagar, como quem reconhece uma verdade que não pediu para conhecer, mas que não tem como negar. Arthur voltou ao corredor, sentou e ficou ali por mais algum tempo, pensando no que havia se instalado dentro dele naquela noite. Não de forma sentimental ou nebulosa, mas com a solidez concreta de uma percepção clara, que aquelas crianças haviam entrado na sua vida por um acaso de estrada, e que havia algo nele que resistia à ideia de que o acaso era a palavra certa para o que havia acontecido. Ele não era um homem de misticismo. Não acreditava em destino da forma como as pessoas costumam usar essa palavra, mas acreditava em momentos que, quando chegam, você sabe que importam, que exigem resposta, que não passam sem que você precise decidir alguma coisa sobre si mesmo. E esse era um desses momentos. No dia seguinte, depois de uma noite em que Arthur havia se instalado num hotel próximo com Clara e Miguel, Bernardo havia conseguido roupas de bebê e uma roupa limpa para a menina,
E Arthur havia dormido no sofá do quarto, enquanto Clara dormia na cama com Miguel ao lado, em improviso de travesseiros. Ele voltou ao hospital. Renata chegou de Uberlândia cedo. Havia acordado, feito as coisas que precisava fazer e vindo, sem que ele pedisse. Porque tinha entendido que esse era o tipo de situação que exigia que ela estivesse presente para entender o que estava sendo pedido a eles, não apenas ouvir por telefone. Ela entrou no quarto de Sueli, enquanto Arthur ficou do lado de fora com Clara, que estava mostrando para ele como fazia para colocar Miguel para arrotar, com uma seriedade pedagógica que ele achou ao mesmo tempo adorável e perturbadora pelo nível de competência que revelava. Renata ficou quase 1 hora com Sueli. Arthur não ouviu o que foi dito, mas quando Renata saiu, ela estava pálida de uma forma diferente da palidez de estresse. Era a palidez de quem ouviu uma história que foi direto para algum lugar profundo e está demorando para voltar. Ela se encostou na parede do corredor. Ficou olhando para Clara, que estava no chão brincando com Miguel, com uma tampinha de garrafa que havia encontrado e que havia virado o brinquedo mais importante do mundo. Ela tem 26 anos, Renata disse baixinho. Arthur ficou olhando para ela. 26, menos que metade da minha vida. Ela pausou. Ela me contou tudo, o pai do Miguel, a história toda. E ela disse uma coisa, Arthur. Ela parou novamente. Ela disse que o que mais a machuca não é o que ela passou. É saber que, se ela não conseguir se estruturar nos próximos meses, ela vai ter que escolher entre guardar as crianças e vê-las passar necessidade, ou entregá-las sabendo que vão ter mais. Arthur ficou quieto. Ela disse que toda noite reza pedindo que apareça uma saída que ela ainda não enxerga. Renata olhou para ele. Acho que você foi a saída que ela estava pedindo. Nós, ele corrigiu. Ela olhou para ele com aquele olhar que ele conhecia há mais de 20 anos. O olhar de quem está sendo visto completamente e que sabe disso e que por isso está mais vulnerável do que gostaria de estar num corredor de hospital às 10 da manhã. Nós, ela repetiu e assentiu. Eles conversaram com Sueli juntos naquela tarde. Arthur foi direto, como sempre era, não de forma fria, mas com a clareza de quem respeita o outro o suficiente para não esconder as coisas atrás de eufemismos. Disse que ele e a esposa estavam no processo de habilitação para a adoção, que não haviam conseguido ter filhos biológicos, que ao ver Clara e Miguel, havia algo que ambos reconheceram como importante de um jeito que não sabiam como descrever completamente. Disse também, e isso era a parte que importava deixar claro, que não havia vindo com proposta pronta, com decisão tomada. Havia vindo para conversar, para ouvir, para entender o que Sueli queria, o que temia, o que precisava. Sueli os ouviu com atenção. Não chorou durante a conversa. Havia chorado antes, com Renata, e havia esgotado aquela camada naquele momento. Agora estava num outro lugar. O lugar de quem está pensando de verdade, pesando de verdade. Depois de um silêncio que durou quase 1 minuto inteiro, ela disse: eu não quero abrir mão dos meus filhos. Nenhuma mãe quer. Pausa. Mas eu não estou conseguindo dar a eles o que eles precisam. E isso é diferente de não querer. É muito diferente, Renata disse. A Clara já passou por muita coisa para uma criança de 6 anos. Eu vejo isso nos olhos dela e fico com uma dor aqui que não passa. Ela colocou a mão no peito. Ela não deveria saber cuidar de bebê. Ela deveria estar preocupada com boneca. Ninguém disse nada por um momento. O que vocês estão propondo? Sueli perguntou. Diretamente. Ela também era o tipo de pessoa que preferia clareza a rodeio. Ainda não estamos propondo nada concreto, Arthur disse. Porque qualquer proposta concreta vai precisar passar por um processo legal que é longo e complexo e que envolve juízes, assistentes sociais, avaliações. Não é uma decisão que se toma num quarto de hospital. Ele pausou. O que estamos propondo agora, hoje, é que você se recupere,
que as crianças tenham um lugar seguro enquanto isso acontece e que a gente tenha tempo e espaço para pensar juntos no que faz sentido. Sueli ficou olhando para ele. Por que você faria isso? Você não me conhece. Porque eu parei o carro, ele disse, e quando a gente para o carro, a responsabilidade de continuar ignorando vai embora. Ela ficou quieta por um momento. Depois disse, Clara gostou de você. E como você sabe? Porque ela me disse que você comprou pão de queijo e biscoito e não pediu nada em troca. Para ela, isso é o critério. Arthur quase sorriu. É um bom critério. Sueli respirou fundo. Eu quero pensar. Eu preciso de tempo. Você tem tempo, Renata disse. Não estamos com pressa. E dessa vez ela disse a verdade. Porque havia algo que havia mudado nela naquela manhã, ao ouvir a história de Sueli, ao olhar para Clara no chão, brincando com Miguel. Algo que havia se assentado nela como terra depois da chuva, firme e fértil. Ela não sabia ainda o que cresceria dali, mas sabia que o terreno estava pronto. Nos dias seguintes, enquanto Sueli ficou internada para a recuperação completa, Arthur e Renata revezaram presença. Não de forma invasiva. Eles tinham empresa, tinham compromissos, mas de forma consistente. Apareciam, traziam o que era necessário, conversavam quando Sueli queria conversar e ficavam em silêncio quando ela precisava de silêncio. Clara, nesse período, foi morar com Arthur e Renata. Era uma solução provisória, aprovada informalmente pela assistente social de plantão do hospital, que havia avaliado a situação e concluído que era mais seguro do que acionar o conselho tutelar para um acolhimento institucional de emergência quando havia um adulto identificado e confiável disponível. A primeira noite que Clara passou na casa de Arthur e Renata foi uma noite que Renata descreveria, anos depois, como a noite em que entendeu o que era casa. Clara ficou parada na entrada do corredor, olhando para os dois quartos. Um deles tinha as estantes de livros. O outro estava vazio, com uma cama de solteiro simples que eles haviam preparado com o que tinham disponível. Um edredom colorido que Renata havia comprado numa loja à tarde, travesseiro limpo, abajur aceso. — Qual é o meu? Clara perguntou. — O que você quiser, Renata disse. Clara olhou para o quarto dos livros, depois para o quarto com a cama, e então disse, esse aqui com os livros é o quarto do Miguel quando ele crescer? Renata ficou quieta por um segundo. Por quê? Porque livros são para menino que vai aprender muito, e eu sou menina. Posso ficar no outro? Renata foi ao banheiro com uma desculpa qualquer. Ficou 2 minutos lá dentro com a água aberta. Quando voltou, os olhos estavam secos, mas havia uma vermelhidão nas bordas que ela não tentou esconder. Clara dormiu naquela cama com o edredom colorido, abraçada a um urso de pelúcia velho que estava na mochila, o único objeto de antes que ela havia carregado por toda aquela jornada, como se soubesse que algumas coisas não se abandonam, nem quando tudo mais vai embora. Arthur ficou na porta do quarto por um momento, olhando para aquela criança que dormia. E sentiu, não com sentimentalismo, mas com a clareza de uma verdade que chega sem pedir licença, que estava olhando para a filha que havia esperado a vida inteira. Só que essa verdade vinha com complicações que a noite ainda não havia apresentado. O processo formal começou 3 semanas depois. Sueli havia recebido alta do hospital com uma avaliação de saúde que confirmava sua recuperação física, mas que incluía, no campo de observações do relatório da assistente social, uma nota sobre vulnerabilidade socioeconômica severa e ausência de rede de apoio familiar identificada. Era uma linguagem burocrática que traduzia, em termos administrativos, uma situação que na vida real era simplesmente uma mulher jovem sozinha no mundo, com 2 filhos pequenos, sem emprego, sem moradia e sem ninguém a quem recorrer. Arthur havia intermediado, através de um contato em Goiânia, que Sueli ficasse por tempo temporário numa casa de acolhimento para mulheres em situação de vulnerabilidade que havia em Uberlândia, uma instituição séria, com estrutura adequada,
que havia conseguido uma vaga num prazo que normalmente levava semanas, mas que, com a recomendação certa, havia se aberto em dias. Era um privilégio que ele tinha consciência de estar usando e que usou sem culpa porque o resultado protegia quem precisava de proteção. As crianças continuaram com Arthur e Renata. Essa continuidade havia sido formalizada através de uma guarda provisória solicitada em juízo. Um procedimento que a advogada da família, doutora Beatriz Meireles, havia protocolar com eficiência e que havia sido concedida pelo juiz da Vara da Infância e Juventude com a condição de acompanhamento semanal da assistente social. Clara havia começado na escola. Uma escola municipal de bairro próxima à casa, escolhida com cuidado por Renata, que havia visitado 2 escolas antes de decidir qual tinha o ambiente que ela queria para a menina. Não a mais cara nem a mais conhecida, mas a que havia entrado e sentido que os adultos ali enxergavam as crianças. Miguel estava nos cuidados de uma babá chamada Dona Irene, indicada por uma funcionária de confiança da empresa, uma mulher de 62 anos, que havia criado 4 filhos e 5 netos, e cujo jeito de pegar o bebê no colo no primeiro dia havia feito com que Miguel parasse de chorar em menos de 20 segundos. Um critério, Arthur reconhecia, que era tão bom quanto qualquer referência profissional. Sueli visitava as crianças 3 vezes por semana, visitas que a assistente social acompanhava nas primeiras semanas e depois passou a monitorar de forma mais discreta à distância. Essas visitas eram para todos os envolvidos a parte mais delicada de toda a situação. Não porque fossem traumáticas, eram, pelo contrário, momentos de uma ternura quase insuportável. Sueli chegando com os olhos esperançosos e saindo com um sorriso que era metade alegria e metade tristeza. Clara correndo para ela e depois olhando para Renata, como se quisesse garantir que estava tudo bem mostrar quanto amava a mãe. Era uma coreografia emocional complexa que todos os adultos faziam esforço consciente para não complicar ainda mais. O processo legal era, como Arthur havia antecipado, longo. Adoção formal de crianças com mãe viva e capaz, mesmo que em situação de vulnerabilidade, não era um processo simples. Requeria avaliações psicológicas de todos os envolvidos. Relatórios da assistente social, audiências, manifestações do Ministério Público e a concordância voluntária e expressa de Sueli, que precisaria ser comprovada como livre e não coagida. Doutora Beatriz Meireles havia sido muito clara na primeira reunião. Isso vai demorar. Pode ser 1 ano, pode ser 2, e vai haver questionamento em todas as etapas, porque o sistema é assim. Não por mal, por cautela, porque esse processo protege a criança tanto do abandono quanto da adoção indevida. Arthur havia aceito, Renata também. Não com facilidade. Havia momentos de impaciência que eram humanos e compreensíveis, mas com a convicção de que um processo justo era o único que daria à família que estavam construindo uma base real, não frágil. O que nenhum deles havia antecipado completamente era o que aconteceria quando a história vazou. Aconteceu num artigo de uma jornalista de um portal regional de Uberlândia que havia ficado sabendo do caso através de uma fonte no tribunal. O artigo não era malicioso. Tinha uma narrativa de interesse humano, bem escrita, que relatava a história do encontro na estrada, da família Malveira e das crianças. Havia detalhes suficientes para que quem quisesse saber mais pudesse identificar os envolvidos. O problema não foi o artigo em si, foi o que veio depois dele. Em 48 horas, a história havia sido compartilhada mais de 20.000 vezes nas redes sociais. Jornais maiores haviam pego o fio. E junto com a atenção vieram as interpretações. E com as interpretações vieram as perguntas que nunca eram feitas com boa fé quando direcionadas a um homem rico fazendo algo que parecia generoso. Por que um empresário milionário estaria interessado em criar filhos de terceiros? Será que é adoção ou marketing de imagem?
Onde está a proteção dos direitos da mãe biológica nessa história? Uma família de classe média alta impondo sua realidade sobre uma mulher vulnerável não é adoção, é coerção disfarçada de caridade. Esses eram os mais educados. Havia os piores, que circulavam em grupos de WhatsApp e que chegavam ao conhecimento de Arthur filtrados pela assistente Patrícia, que imprimia o que achava relevante e deixava sobre a mesa com uma expressão que dizia que estava cumprindo o dever, mas desaprovando o conteúdo. Arthur leu. Ficou quieto. Depois guardou os papéis numa gaveta. Renata foi mais afetada. Não pela opinião alheia em si. Ela tinha uma relação com a aprovação pública que havia sido construída ao longo dos anos para funcionar independentemente dela. Mas porque havia algo particularmente cruel em ver a decisão mais íntima da sua vida ser deglutida pela opinião pública e transformada em debate de clickbait. Eles não sabem nada. Ela disse para Arthur numa noite, depois que Clara havia ido dormir e eles estavam sentados na cozinha com chá que havia esfriado porque nenhum dos dois havia lembrado de beber enquanto conversavam. Eles não estiveram naquele corredor. Não ouviram Clara. Não conhecem Sueli. Estão falando de caricaturas. Eu sei. E o pior é que parte do que eles dizem tem um fundamento que não é completamente idiota. Ela pausou. A diferença de poder entre nós e Sueli é real. O risco de que ela se sinta pressionada a concordar com algo que não quer de fato é real. E o fato de que um processo como esse pode ser usado de formas que prejudicam mulheres vulneráveis é real. Arthur a olhou. E nós estamos fazendo isso? Não. Mas como provamos que não estamos? Essa era a pergunta. E não havia resposta fácil para ela. O juiz responsável pelo processo, Dr. Humberto Lacerda, havia convocado uma audiência inicial para avaliar o andamento da situação. Era um homem de 60 anos, cabelos completamente brancos, com uma reputação de precisão e imparcialidade que havia sobrevivido a 23 anos de vara de família e infância. Uma área que é, por natureza, uma das mais desgastantes do judiciário, porque cada decisão afeta a vida real de crianças reais. Na audiência, ele falou com Arthur e Renata separadamente, depois juntos, e depois pediu que a doutora Beatriz o aguardasse do lado de fora, enquanto conversava com eles sem advogado presente. Uma solicitação incomum que a advogada havia atendido com um olhar que dizia que estava registrando a irregularidade, mas que confiava que tinha propósito. O juiz olhou para Arthur por um longo momento antes de falar. O senhor sabe que o volume de atenção pública que esse caso recebeu vai tornar cada etapa desse processo mais examinada do que seria em circunstâncias normais. Eu sei, Arthur disse. Isso significa que qualquer deslize, qualquer gesto que possa ser interpretado como pressão sobre a mãe biológica, qualquer inconsistência nos depoimentos, vai ser amplificado de uma forma que pode inviabilizar o processo inteiro. Eu entendo. Então me diga com suas palavras, não com a linguagem do processo, não com o que sua advogada preparou. Por que o senhor quer adotar essas crianças? Arthur ficou quieto por um momento. Depois disse: porque eu vi uma menina de 6 anos parada num acostamento de estrada, segurando o irmão com a mãe desmaiada atrás dela, e ela fez sinal para os carros para pedir socorro, e quando eu parei e perguntei o nome dela, ela disse Clara, e depois disse o nome do irmão antes que alguém pedisse, porque o nome dele era a coisa mais importante que ela tinha para oferecer, e eu fui embora dali diferente, não consigo explicar de outra forma. O juiz ficou olhando para ele. E se o processo não avançar? Se a mãe mudar de ideia? Se o sistema identificar algum impedimento? Se a história pública tornar o processo inviável? O que acontece com as crianças? Elas continuam sendo vistas por nós enquanto for possível. E se não for possível mais, eu farei o que puder para garantir que elas tenham o que precisam de outras formas. O senhor está disposto a investir nessa situação sem garantia de retorno? Eu não chamaria de investimento. O juiz levantou uma sobrancelha. Como chamaria?
de obrigação. Quando você para o carro, a obrigação de ignorar vai embora. O juiz ficou quieto por um momento e então disse: essa é a resposta mais honesta que eu já ouvi nessa sala, num caso como esse. Pausa. Não é garantia de nada, mas é um começo. Nos meses seguintes, o processo avançou com a lentidão própria da burocracia judicial. Avaliações psicológicas foram realizadas, de Arthur, de Renata, de Clara, com cuidado e delicadeza por uma psicóloga especializada em infância que havia feito questão de fazer as sessões com a menina em formato lúdico, com brinquedos e desenhos, nunca com perguntas diretas que pudessem parecer interrogatório. De Sueli. A avaliação de Sueli foi a mais delicada de todas. Havia a questão central. Ela estava concordando livremente. Havia pressão. Havia entendimento completo do que a concordância significaria. A psicóloga que a avaliou se chamava Doutora Mariane Souza e havia especializado exatamente em casos de vulnerabilidade socioeconômica e seus efeitos na tomada de decisão autônoma. Numa das sessões com Sueli, ela havia feito a pergunta diretamente: se você tivesse as mesmas condições financeiras que os Malveira, você ainda consideraria esse caminho? Sueli havia pensado por um longo tempo antes de responder. E então disse: não. Se eu tivesse o que eles têm, eu ficaria com meus filhos e nunca precisaria pensar nisso. Mas eu não tenho. E a pergunta que eu me faço toda noite é: o amor que eu sinto por eles é suficiente para compensar o que eles não vão ter se ficarem comigo? E a resposta honesta, a que me parte por dentro, mas que eu não consigo negar, é que não sei. A psicóloga incluiu essa resposta no relatório. Incluiu também a análise de que Sueli demonstrava compreensão clara das implicações do processo, que não apresentava sinais de coerção ou manipulação identificáveis, e que sua consideração, embora dolorosa, era fundamentada em avaliação racional das circunstâncias, não em desistência emocional ou abandono. Era um relatório que protegia Sueli ao mesmo tempo que abria caminho para o processo. Era uma distinção difícil, e a doutora Mariane havia feito com o cuidado que a situação exigia. Enquanto o processo seguia, a vida seguia também. Clara foi para a escola e voltou diferente a cada semana. Não dramaticamente diferente, mas com os pequenos incrementos de quem está descobrindo que o mundo pode ser um lugar interessante quando não está sendo uma ameaça constante. Voltava com a história de uma amiga chamada Laís, que sabia fazer estrelinhas de origami. Voltava perguntando sobre dinossauros porque a professora havia falado e ela queria saber mais. Voltava com um desenho de lápis de cera que havia feito na aula de arte e que havia colocado na mochila com cuidado como se fosse frágil. O desenho era de 4 pessoas e um bebê numa casa, e não tinha legenda. Mas Renata havia olhando para aquele papel por muito tempo naquela tarde com os olhos cheios. Miguel engatinhou pela primeira vez na sala de estar. Arthur estava ao telefone com um cliente de Campo Grande quando aconteceu. Renata ligou para ele imediatamente e ele pediu licença ao cliente e ficou no telefone por 3 minutos ouvindo Renata descrever o que estava acontecendo com uma animação que ele não havia ouvido na voz dela em muito tempo. Clara apareceu no fundo gritando: "Olha o Miguel! Olha o Miguel!", como se ela própria não acreditasse no que havia acabado de ver. Arthur ficou com o telefone no ouvido, escutando aqueles sons. A voz da esposa, a voz da menina, os grunhidos de esforço do bebê engatinhando pela primeira vez. E sentiu que havia cruzado alguma fronteira que não havia marcação, que não tem nome fácil, mas que muda tudo depois de atravessada. Mas havia ainda a questão pública. Havia as redes sociais. Havia um advogado que havia postado um thread argumentando que o processo feria os direitos de Sueli e que deveria ser investigado pelo Ministério Público. O MP havia aberto uma consulta, não uma investigação formal, mas uma verificação de rotina que era sua obrigação institucional.
e que doutora Beatriz havia tratado com a tranquilidade de quem sabia que o processo estava sendo conduzido corretamente, mas que havia consumido um tempo e energia consideráveis de todos os envolvidos. E havia um artigo de uma socióloga da Universidade Federal do Triângulo Mineiro que havia publicado num portal de análise acadêmica um texto sobre a adoção como colonização da pobreza. Um texto academicamente sólido que levantava questões reais e importantes sobre estruturas de poder em processos de adoção, mas que havia sido amplamente compartilhado nas redes com um enquadramento que o simplificava para família rica roubando filhos de mãe pobre. Arthur havia lido o artigo completo. Havia encontrado nele argumentos que o incomodavam de um jeito produtivo, porque eram argumentos honestos, que faziam perguntas que deveriam ser feitas e que o obrigavam a examinar seus próprios motivos com uma honestidade que o conforto poderia ter impedido. Numa noite, depois que as crianças dormiram, ele disse para Renata: "E se eles estiverem certos?" Ela soube imediatamente do que ele estava falando. Em qual parte? Na parte do poder. A diferença entre nós e Sueli é enorme. Mesmo que não queiramos coagir, a presença dessa diferença já é uma forma de pressão. Renata ficou quieta por um momento. Sim, é. Pausa. E você sabe o que eu acho que resolve isso? O quê? Garantir que Sueli tenha opções reais. Não que ela escolha entre a miséria e nós, mas que ela escolha entre uma vida estruturada que ela mesma construiu e nós. Se ela escolher ceder à guarda depois de ter estabilidade, é uma escolha livre. Se escolher não ceder, também é. Arthur olhou para ela. Isso significa que precisamos ajudá-la a se estabilizar, independentemente do resultado. Sim, mesmo que ela se estabilize e decida ficar com as crianças. Sim. Ele ficou olhando para a esposa. Você teria coragem de fazer isso? De investir em Sueli, sabendo que o resultado pode ser perder as crianças? Renata respirou fundo e disse: "Eu acho que se perdermos as crianças porque Sueli conseguiu se estabilizar e quer ficar com elas, isso vai doer muito, mas vai ser a coisa certa. E a coisa certa é o que eu consigo dormir." Arthur ficou quieto por um longo momento. Depois disse: "Eu casei com a mulher certa." "Eu sei." Ela respondeu sem a menor afetação. "Você é um pouco lento às vezes, mas chega lá." Ele sorriu. Era o tipo de sorriso que aparecia raramente. Não o sorriso de reunião de negócios ou de fotografia de empresa, mas o sorriso interno, que vinha de um lugar mais fundo e que só aparecia quando ele estava completamente em casa, no sentido mais verdadeiro da palavra. Eles começaram a ajudar Sueli, não de forma assistencialista. Renata havia sido muito clara sobre esse ponto, porque havia uma diferença entre ajudar alguém a ter ferramentas e fazer as coisas por ela enquanto ela dependia. Conectaram Sueli com um programa de qualificação profissional que um parceiro de negócios de Arthur mantinha em Uberlândia. Um programa de formação em costura industrial e design de moda, que estava com vagas abertas e que, pelo perfil de Sueli, havia claramente potencial. Sueli foi 3 vezes por semana e foi ficando mais firme, mais confiante, mais presente. A instituição de acolhimento havia conseguido para ela uma vaga num apartamento social subsidiado através de um programa municipal de habitação. Ela havia começado a trabalhar meio período numa confecção pequena que precisava de alguém que soubesse operar máquinas industriais. E toda semana ela via as crianças. Clara corria para ela. Miguel, que agora engatinhava com velocidade impressionante, ia em direção a ela quando a via entrar. Um reconhecimento que ficou mais firme à medida que as visitas foram regulares, que a ausência não era abandono, mas circunstância. Em uma dessas visitas, sentada na sala da casa de Arthur e Renata, com Clara no colo e Miguel no tapete, Sueli olhou ao redor, para a sala arrumada, mas não ostensiva, para os livros, para a foto de Arthur e Renata, jovens na estante,
Para o desenho de Clara afixado com ímã na geladeira que dava para a sala, ela havia desenhado mais, e cada um estava em algum lugar da casa, como flores que brotam devagar num jardim que vai se reconhecendo como seu. E Sueli disse para Renata, que estava sentada na cadeira em frente: "Você cuida dela como uma mãe." Renata ficou quieta por um momento. Depois disse com cuidado: "Eu cuido dela, mas você é a mãe dela." Sueli balançou a cabeça lentamente. "Eu sou a mãe que gerou. Você é a mãe que está criando. As duas coisas são mãe. São diferentes, mas as duas são mãe." Era uma distinção que Sueli havia chegado ao longo de meses de terapia. A psicóloga que a acompanhava no processo havia trabalhado com ela exatamente essa questão. Que abrir mão da guarda não era apagar o vínculo, não era deixar de ser mãe, era reconhecer que maternidade tem camadas. E que, às vezes, a camada mais profunda é querer o melhor para os filhos, mesmo quando o melhor não inclui você. Era um caminho de entendimento que havia custado muito, e que ainda custava toda semana, mas que estava sendo construído com honestidade. O outono chegou a Uberlândia com aquela secura que o cerrado impõe quando a estação muda. O ar ficou mais árido, as tardes mais curtas, as árvores do quintal perdendo folhas com uma desolação calma que tinha sua própria beleza quando você parava para olhar. Clara havia completado 7 anos. A festa havia sido pequena, a pedido dela mesma, que havia dito com uma seriedade que desarmava qualquer argumento que festa grande é desperdício de bolo. Havia a Laís, a amiga da escola, e a família da Laís. Havia Dona Irene, que havia se tornado uma presença tão constante que Miguel estendeu os braços para ela com o mesmo reconhecimento com que os estendia para Renata. Havia Sueli, que havia chegado com um enfeite de cabelo de laço vermelho que havia costurado ela mesma. O primeiro trabalho que ela havia feito com as habilidades novas, e que havia dado para a filha com um trema nos olhos, que disse tudo que não conseguiu dizer em voz alta. E havia Arthur, que havia comprado o bolo de chocolate com morango que Clara havia escolhido. "Tem que ter bastante recheio, tio Arthur, porque bolo seco é uma tragédia." E que havia ficado do lado de fora do quintal por um momento antes de entrar, olhando aquela cena pelo vidro da janela. A esposa, a menina, o bebê, a mãe biológica sentada ao lado de Renata, as duas conversando com uma naturalidade que havia demorado meses para construir. Era uma cena que não tinha precedente fácil. Não era o modelo de família que existia nos livros didáticos. Não era a narrativa limpa de encontramos as crianças e as salvamos. Era algo mais complexo, mais humano, mais verdadeiro. Uma teia de pessoas que haviam sido reunidas por circunstância e que estavam devagar e com esforço e com amor, que era real mesmo quando doía, construindo algo que não tinha um nome preciso, mas que funcionava. Arthur entrou. Clara o viu pela janela antes que ele abrisse a porta e foi ao seu encontro correndo, gritando: "Tio Arthur!" Ela o chamava de tio ainda. Um acordo tácito de todos que reconhecia que o vínculo era real, sem precisar nomear antes de ser legal. E foi até a cintura dele, abraçando com aquela intensidade de criança que não mede força. Ele abaixou, a abraçou e fechou os olhos por um segundo. Era agosto de 2022. O processo havia avançado mais do que esperado em alguns aspectos e estava emperrado em outros, como processos tendem a ser. O juiz Lacerda havia sido razoavelmente claro em audiência recente de que a questão central agora era a manifestação formal de Sueli, que o sistema havia concluído que ela estava em condições de decidir livremente, que os Malveira haviam passado por todas as avaliações, sem nenhuma irregularidade identificada, e que o caminho jurídico estava aberto se ela concordasse. Sueli havia pedido mais tempo, não porque duvidava, mas porque sabia que uma vez que dissesse sim, algo se tornaria permanente que não tinha como ser desfeito. E ela queria ter certeza de que estava dizendo sim pelo motivo certo. Não pelo motivo fácil.
Doutora Beatriz havia informado que, processualmente, havia um prazo razoável sendo aguardado, mas que não poderia se estender indefinidamente sem que o juiz precisasse tomar alguma decisão sobre a situação provisória das crianças. Não havia pressão, mas havia prazo, e prazo é uma forma discreta de pressão. Uma semana depois da festa de aniversário de Clara, Sueli pediu para reunir todos, Arthur, Renata, ela e a doutora Mariane, numa das salas de atendimento da instituição onde ela havia feito parte do processo de terapia. Um lugar neutro, um lugar onde ela se sentia segura para dizer o que precisava dizer. Arthur e Renata chegaram juntos. Sueli já estava lá, sentada, com as mãos sobre a mesa. Não nervosas, mas como quem coloca as mãos onde pode ver para se lembrar que está presente. A doutora Mariane abriu a reunião com brevidade. Sueli pediu esse encontro para comunicar sua decisão. Eu pedi que fosse num espaço como esse para garantir que haja registro e que todos entendam o que está sendo dito. Sueli, pode falar. Sueli olhou para Arthur, depois para Renata. E então disse: eu passei meses tentando encontrar uma razão para dizer não. Não porque quero que as crianças fiquem com vocês, mas porque dizer sim parece uma coisa que uma mãe não deveria conseguir dizer. Parece fraqueza. Parece que eu estou desistindo deles. Ela fez uma pausa. Mas eu aprendi com a doutora Mariane que não é isso, que eu não estou desistindo deles, estou escolhendo eles. Estou escolhendo que o Miguel cresça sem saber o que é fome. Que a Clara possa ser uma criança, só uma criança, sem precisar cuidar de ninguém antes do tempo. A voz ficou mais rouca, mas não quebrou. Eu sou a mãe deles. Isso não muda. Mas ser mãe, às vezes, é ter coragem de colocar o filho na mão de alguém que pode dar o que você não consegue dar, e fazer isso sem se destruir. Silêncio. Eu concordo com a adoção, ela disse, diretamente. Claramente, com aquela firmeza que Arthur havia reconhecido na filha dela no acostamento da estrada. Não firmeza que não sente, mas firmeza que sente e decide mesmo assim, com uma condição. Qual? Arthur perguntou. Que eles saibam, sempre, que eles cresçam sabendo quem é a mãe que os gerou. Que não seja um segredo, que não seja uma vergonha, que não seja algo que venha à tona quando são adultos e muda tudo. Que desde o começo isso seja a história deles, não a história que alguém decidiu esconder. Renata disse sem hesitação: esse foi sempre o nosso plano. Sueli a olhou. Eu sei, mas eu precisava ouvir de vocês, aqui, hoje. Então ouve, Arthur disse. Clara e Miguel vão saber, sempre, que você os amou o suficiente para tomar a decisão mais difícil que uma mãe pode tomar, e que esse amor não tem tamanho que possa ser medido. Sueli ficou olhando para ele por um longo momento, e depois disse, muito baixinho, obrigada. Não havia mais o que dizer que coubesse em palavras. A doutora Mariane fez o registro. A manifestação seria formalizada em juízo na semana seguinte. No caminho de volta para o carro, Arthur e Renata caminharam em silêncio pelo corredor da instituição. Quando chegaram à porta que dava para o estacionamento, Renata parou. Ficou olhando para fora por um segundo, para a tarde de agosto que estava terminando, o céu do cerrado naquela hora cor de âmbar e poeira dourada. Você sente? Ela disse. O quê? Que isso não é o fim de nada. É o começo de alguma coisa que vai durar a vida toda. Ele ficou olhando para o mesmo céu que ela estava olhando. Eu sinto. Ela pegou a mão dele. Ele apertou de volta. Foram para casa, onde Clara estava fazendo o dever de matemática com o lápis na língua, com aquela concentração excessiva de criança que ainda não sabe que a língua não ajuda a pensar. Onde Miguel estava tentando pegar a tigela do cachorro de estimação imaginário que Clara havia inventado e que a dona Irene fingia ser de mentira para dissuadir. Arthur olhou para aquela cena e sentiu, não com sentimentalismo, mas com a solidez de uma verdade que não precisa de adorno, que havia chegado onde precisava chegar, mas a história ainda não havia terminado. Porque o mundo lá fora ainda tinha algo a dizer.
2 dias depois, um vídeo circulou nas redes sociais. Era uma câmera amadora, filmada através do vidro de um carro, de Sueli saindo da instituição e encontrando Arthur no estacionamento. A reunião havia sido no dia anterior. A câmera havia captado, de longe e com má qualidade, um momento em que os dois estavam conversando. E o ângulo era tal que Arthur, gesticulando enquanto falava, parecia estar apontando para ela num gesto que, fora de contexto, poderia ser interpretado como intimidação. O vídeo havia sido postado com a legenda: empresário intimidando mãe biológica a assinar entrega dos filhos. Em 24 horas, havia 100.000 visualizações. A doutora Beatriz ligou para Arthur às 7 da manhã. Você precisa saber. Ele já sabia. A Patrícia havia mandado mensagem às 6h30. O que fazemos? Renata perguntou. Esperamos, Arthur disse. Esperamos? O vídeo é falso no contexto. A verdade é verificável. O juiz vai verificar. A doutora Mariane vai verificar. Sueli vai falar. Reagir ao vídeo publicamente vai alimentar a narrativa em vez de desativá-la. Renata ficou olhando para ele. Você sabe que vai ser um período horrível antes disso se resolver. Eu sei. E você consegue ficar quieto? Ele pensou por um segundo. Não é que eu consiga ficar quieto. É que eu aprendi que o barulho certo no momento errado faz mais estrago do que o silêncio difícil. Renata assentiu devagar. Eu odeio quando você está certo. Eu sei disso também. E o período seguinte foi, como Renata havia previsto, horrível. 2 jornalistas haviam postado colunas de opinião. Uma deputada estadual havia pedido investigação. O advogado que havia aparecido antes no thread retornou com uma thread maior. A Malveira Logística recebeu e-mails de clientes preocupados. Um parceiro comercial ligou para René Borges, o sócio, perguntando se aquilo era verdade. René havia dito, com a tranquilidade de homem que conhecia o sócio há 18 anos. Não é. E mesmo que fosse, isso não é da sua conta. E havia desligado o telefone. O juiz Lacerda havia convocado uma audiência de urgência, havia assistido ao vídeo, havia solicitado as imagens completas da câmera de segurança da instituição, que capturavam o estacionamento inteiro de um ângulo diferente, com áudio parcial. Havia ouvido Sueli. Sueli havia dito ao juiz, numa sessão que a doutora Mariane acompanhou como observadora, com uma clareza que não deixava margem para a interpretação. Ninguém me pressionou. O vídeo não mostra o que as pessoas estão dizendo que mostra. Eu tomei minha decisão sozinha, no meu tempo, com apoio profissional. Se alguém estiver usando minha situação para atacar essa família, está usando a minha dor para um propósito que eu não autorizo e que me machuca. O juiz havia incluído essa declaração no registro. E numa decisão que havia sido comunicada à doutora Beatriz ainda na mesma semana. O processo continuaria. A manifestação de Sueli era válida. Não havia evidência de coerção. O vídeo não desapareceu das redes, mas perdeu força quando o canal que havia postado apagou após a resposta da instituição, que havia emitido uma nota formal, informando que possuíam registros de todas as interações ocorridas em suas dependências e que nenhuma delas apresentava qualquer irregularidade. Lentamente, o barulho foi diminuindo. Não porque as pessoas que haviam questionado se arrependeram, mas porque a atenção das redes é fugaz, e outro assunto chegou para ocupar o espaço. Clara, durante esse período, havia ficado sabendo que havia gente falando coisas na internet. Não os detalhes. Os adultos haviam sido cuidadosos, mas o suficiente para que ela, com aquela percepção aguçada que a idade não justificava, mas a experiência havia construído, soubesse que havia algo acontecendo além da rotina. Numa tarde, ela havia encontrado Arthur sentado no quintal depois do jantar, olhando para o jardim com aquele olhar de quem está processando algo internamente. Tinha sentado ao lado dele sem pedir licença.
Um gesto que havia começado a aparecer nas últimas semanas, essa confiança de ocupar espaço sem pedir autorização, que é um sinal de que uma criança está começando a sentir que pertence. Você está triste? Ela perguntou. Não, estou pensando. Em quê? Em como às vezes as coisas certas são complicadas de fazer. Clara balançou a cabeça com uma solenidade que seria cômica se não fosse completamente sincera. Minha mãe diz isso, que certo e fácil não são a mesma coisa. Arthur olhou para ela. Sua mãe é muito sábia. Ela me ensinou muita coisa. Pausa. Você também vai me ensinar coisas? Ele ficou quieto por um momento. Vou tentar. O que você sabe? Sobre o quê? Sobre tudo. Ele pensou. Sei que nada que vale a pena acontece depressa. Sei que quando você para o carro para ajudar alguém, a vida muda. Sei que a pessoa que você mais respeita é geralmente a que faz a coisa certa quando ninguém está olhando. Clara ouviu. Depois disse. E sabe sobre dinossauros? Pouco, mas posso aprender. Eu te ensino, ela disse. Sei bastante sobre dinossauros. Arthur sorriu. Aquele sorriso interno real que aparecia raramente. Tá bom, me ensina. E ali, no quintal que havia sido silencioso por 10 anos, enquanto o céu de agosto escurecia sobre Uberlândia, uma menina de 7 anos ensinou a um homem de 48 o que ela sabia sobre o Spinosaurus, o Triceratops e por que o T-Rex tinha braços curtos demais para fazer sentido. E ele ouviu com atenção genuína, porque havia aprendido, naquela jornada toda, que ouvir com atenção genuína é talvez a forma mais básica e mais profunda de dizer a alguém que eles importam. A audiência final do processo de adoção aconteceu numa manhã de março de 2023, exatamente um ano depois do dia em que Arthur havia parado o carro no acostamento da BR-050. O Fórum de Justiça de Uberlândia tem um corredor comprido que conecta a entrada principal às varas. É um corredor de mármore antigo, com o teto alto e janelas laterais que deixam entrar a luz da manhã em listras paralelas, iluminando o chão de um jeito que parece mais teatral do que um corredor de tribunal tem direito de ser. Arthur e Renata caminharam por esse corredor com a doutora Beatriz. Clara havia ficado em casa com Dona Irene e Miguel. Havia sido uma decisão consciente não levar as crianças, porque a audiência era um procedimento formal que precisava acontecer sem a pressão emocional da presença física deles. Sueli chegou com a assistente social que a acompanhava no processo. Usava uma blusa azul marinho que Renata havia visto ela usar antes. Havia algo nessa escolha que parecia importante, como se ela quisesse aparecer naquele momento sendo exatamente ela mesma, sem disfarce. Elas se cruzaram no corredor. Se olharam. Sueli esboçou algo que não era bem um sorriso, mas que continha a mesma intenção. Renata acenou com a cabeça. Era a linguagem das mulheres que compartilharam algo que não tem palavras fáceis, que haviam navegado um território emocional complexo juntas sem se tornarem inimigas, o que era, considerando as circunstâncias, uma conquista que não deveria ser subestimada. O juiz Lacerda conduziu a audiência com a brevidade cuidadosa de quem sabe que os momentos formais têm um peso que não precisa ser aumentado por protocolo desnecessário. Verificou documentação, ouviu as partes, confirmou a manifestação de Sueli, uma última vez em público, com gravação, com todas as proteções que o processo exigia. Sueli respondeu com clareza, sim, voluntariamente, com pleno entendimento, por amor. O juiz fez uma pausa depois de registrar a manifestação, e então disse, com uma voz que tinha adquirido uma qualidade diferente, menos formal, eu conduzi muitos processos de adoção nessa vara. Alguns foram simples, muitos foram dolorosos, alguns foram os dois ao mesmo tempo. Este foi um dos mais complexos, não pelo processo em si, mas pela atenção que ele recebeu, pelas questões que levantou e por exigir de todos os envolvidos uma honestidade que vai além do que os formulários pedem. Ele olhou para Arthur, para Renata.
para Sueli. O que essa sala registrou hoje não é apenas uma mudança legal de tutela. É o resultado de um conjunto de decisões tomadas por pessoas que, em diferentes momentos e por diferentes razões, escolheram fazer o que era certo em vez do que era fácil. Isso merece ser nomeado. Fez uma pausa. A adoção está concedida. Renata ficou com os olhos fechados por um segundo. Arthur, ao seu lado, tinha a mandíbula levemente contraída, o único sinal externo do que estava acontecendo internamente, porque ele era assim, e havia anos suficientes entre eles para que ela lesse esse sinal com clareza. Sueli, do outro lado da sala, olhou para o teto por um momento. Depois abaixou a cabeça. A assistente social colocou a mão no ombro dela. Quando saíram do tribunal, o sol de março de Uberlândia já tinha força. Era o tipo de manhã clara do Triângulo Mineiro que é quase agressiva na sua luminosidade, como se o dia recusasse qualquer ambiguidade sobre o que estava acontecendo. No estacionamento, Sueli se aproximou de Arthur. Estendeu a mão. Ele a apertou. E então ela disse muito baixinho, de forma que só ele ouviu: "Cuida deles, mas não cuida só. Deixa eles me conhecerem. Deixa eles saber de onde vieram. Sempre." Ele disse. "Essa foi a promessa que fizemos." Ela assentiu e foi embora. Arthur ficou olhando para ela ir, e então olhou para Renata, que estava com a doutora Beatriz, trocando palavras finais sobre documentação. E então tirou o telefone do bolso. Ligou para Dona Irene. "Dona Irene, a gente vai chegar em uns 40 minutos. Pode ir preparando o café? E fala para Clara que eu tenho uma novidade." Do outro lado, ele ouviu Dona Irene dizer alguma coisa. E depois ouviu, ao fundo, a voz de Clara perguntando: "Que novidade?", com aquela avidez de criança que não consegue esperar por informação. Ele sorriu. "Fala que vai ser boa." Quando chegaram em casa, Clara estava na porta antes que o carro parasse no portão. Havia alguma coisa no jeito que ela ficou de pé na entrada. Descalça, com uma das tranças desfeita, segurando o urso de pelúcia que havia carregado desde a estrada, que era completamente ela, que era o jeito que só ela ficava de pé quando estava esperando algo importante. Arthur saiu do carro, foi até ela, ajoelhou, e Clara, que tinha 7 anos e que havia aprendido a conter o que sentia antes de ser aprendido, olhou para ele com aqueles olhos grandes e disse: "Deu certo?" "Deu certo." Ela ficou quieta por um segundo. Depois abraçou o pescoço dele com uma força que era desproporcional ao tamanho dela. E era exatamente proporcional ao que havia esperado, ao que havia segurado, ao que havia guardado durante um ano inteiro de transição e incerteza e visitas, e conversas e mudanças, que ela havia vivido com uma maturidade que nenhuma criança deveria precisar ter. Ele a abraçou de volta, forte, do jeito que os pais abraçam quando querem que a criança sinta que está segura de uma vez por todas. Renata chegou por trás, se abaixou também, e ficaram assim, os três, e ao fundo, Miguel gritando alguma coisa ininteligível de dentro da sala, porque queria fazer parte do que estava acontecendo, sem saber exatamente o que era. Por um tempo que não tinha duração precisa, mas que era exatamente o tempo certo. Nos meses seguintes, a vida foi se assentando na sua nova forma. Clara começou a 2ª série com uma professora chamada Edna, que havia identificado nela uma aptidão para matemática e uma imaginação narrativa que, nas palavras da professora, no boletim semestral, produz as redações mais inesperadas da turma, sempre com começos que a gente não esperava e finais que fazem sentido de um jeito que só ela consegue explicar. Arthur havia lido esse boletim na varanda, de manhã cedo, com o café que ainda estava quente. E havia ficado olhando para aquela frase por mais tempo do que boletim escolar normalmente exigia. Miguel havia começado a andar,
E depois de começar a andar, havia descoberto que o mundo era um lugar de possibilidades infinitas que exigiam exploração imediata e constante. Uma conclusão que Dona Irene acompanhava com o mesmo equilíbrio de quem havia criado filhos e netos suficientes para saber que corre-corre de bebê é sinal de saúde. Sueli havia conseguido um emprego fixo numa confecção de médio porte em Uberlândia. Não como operária de linha, mas como supervisora de qualidade. Uma posição que havia surgido porque o gerente de produção havia notado que ela entendia de processo de forma que ia além da execução. Havia alugado um apartamento pequeno, mas próprio, num bairro a uns 20 minutos de distância de onde Arthur e Renata moravam. Uma distância calculada, não por acordo formal, mas por bom senso compartilhado, que permitia visitas regulares sem criar uma proximidade que complicasse os vínculos. Ela visitava toda semana. Clara corria para ela. Miguel, que estava na fase de testar os limites do que podia alcançar, empurrava e puxava tudo que ela chegava perto. E Sueli ria, uma risada que havia voltado devagar, que havia saído de um lugar de dor e chegado a um lugar de coexistência com essa dor, que é o que a vida pede quando não há outro jeito. Arthur havia iniciado uma conversa com a junta diretiva da empresa sobre a criação de um programa formal de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade no processo de reinserção no mercado de trabalho. Não como filantropia de vitrine, mas como uma estrutura real, com vagas reservadas em treinamento, acompanhamento de 6 meses, mentoria de carreira. Havia apresentado a ideia num tom direto, como apresentava todas as suas ideias, e havia encontrado resistência de 2 membros do conselho que queriam saber o retorno mensurável antes de aprovar o orçamento. Ele havia dito com a calma que era a sua marca: o retorno é que vamos ser o tipo de empresa que as pessoas querem trabalhar e fazer negócios. Esse retorno não cabe num balanço mensal, mas cabe em 10 anos de sustentabilidade. Havia esperado. E 2 dos 3 dissidentes haviam mudado de posição. O programa havia começado com 12 vagas. Sueli havia sido a primeira a concluí-lo, tecnicamente antes de ele existir como programa formal, mas que havia servido como modelo para o que viria depois. Numa tarde de outubro, Arthur estava na sede da empresa numa reunião que havia ficado mais longa do que o previsto quando o telefone vibrou com uma mensagem de Renata. Vem em casa quando puder. Não é urgente, mas vem. Ele havia encerrado a reunião 30 minutos mais cedo do que o habitual, o que havia surpreendido 2 gerentes que não esperavam que ele saísse antes do ponto final da pauta. Mas havia algo no "quando puder" de Renata que ele havia lido como "assim que der". Chegou em casa. A casa estava quieta, com o tipo de quietude da tarde de semana. Dona Irene havia saído mais cedo porque era aniversário do neto dela. Clara estava na escola. Miguel dormia na hora do cochilo. Renata estava no quintal, sentada numa das cadeiras de madeira que Arthur havia comprado 1 mês antes porque havia percebido que nunca usavam o quintal à tarde e que isso era um desperdício. Tinha uma xícara de chá que estava provavelmente fria. Olhava para o jardim. Arthur foi até ela. Sentou na cadeira ao lado. Ficou quieto, como sabia fazer. Depois de um tempo, Renata disse: "Eu estava pensando numa coisa. Sobre o dia que você ligou do hospital. Sobre como você foi descrevendo a Clara, o bebê, a mãe, tudo. E sobre como eu fiz a pergunta errada." "Qual pergunta?" "Eu perguntei o que você precisava que eu fizesse. Como se você fosse o único que havia chegado naquele ponto. Como se eu estivesse esperando de fora para decidir se entrava." Arthur a olhou. "Você entrou. Mas eu devia ter chegado antes de ser chamada." Ela pausou. "Eu estava esperando o sinal o tempo todo para adotar, para aceitar essas crianças, para fazer parte disso completamente. Eu ficava esperando sentir que estava pronta. E você foi à estrada e encontrou o que eu estava esperando. Você entrou quando estava pronta para entrar." "Não, eu entrei porque você foi buscar." Ela olhou para ele. "E eu quero que você saiba que eu sou grata.
Não porque você fez por mim, mas porque você me arrastou para o lugar certo quando eu estava me perdendo de mim mesma. Arthur ficou quieto por um momento e então disse: você não estava se perdendo, estava se protegendo. É diferente. Talvez os dois, talvez, ficaram quietos. O quintal tinha a luz de tarde do cerrado, dourada, levemente horizontal, com aquela qualidade que dura pouco e por isso parece mais bonita do que seria se durasse mais. Eu quero outro, Renata disse. Arthur virou a cabeça para ela. Outro o quê? Filho. Ele ficou olhando para ela. Ela estava olhando para o jardim, sem virar a cabeça, mas havia no perfil dela uma expressão que ele conhecia. A expressão de quem decidiu uma coisa e está esperando para ver se o mundo confirma ou contradiz. Você está falando de adoção? Sim, tem crianças esperando, tem crianças que precisam e a gente tem espaço. Ela virou para ele. Não agora. Clara e Miguel ainda estão se adaptando. Sueli ainda está se estruturando. Tem coisas para assentar, mas em algum momento, quando o tempo for certo. Ela pausou. Você pensa nisso? Arthur ficou olhando para ela e pensou em Araguari, nos quintais de terra batida, no pai com a voz grave e as palavras simples, na mãe na máquina de costura e no silêncio que era cheio de afeto. Pensou em 20 anos de empresa construída pedaço a pedaço, em 3 tentativas de fertilização in vitro, em corredores de hospital, em acostamento de estrada num entardecer de março. Eu penso, ele disse. Renata assentiu, devagar, e voltou a olhar para o jardim. Ficaram sentados assim no quintal até o sol acabar de descer e o quintal ficar na penumbra quente do início da noite. E então ouviram a campainha. Era Clara chegando da escola, batendo com a urgência de quem tem novidade para contar e não consegue esperar para entrar. Arthur foi abrir. Clara entrou com a mochila na costa e os cabelos escapando das tranças e os olhos acesos, da forma que ficavam quando ela havia aprendido algo novo que precisava compartilhar imediatamente ou ia explodir. Tio Arthur, ela disse, sem nem tirar a mochila. Eu descobri que o Brachiosaurus tinha pescoço de 12 metros. 12 metros! Você consegue imaginar? Que absurdo! Arthur ficou olhando para aquela menina que havia estado parada num acostamento de estrada com um bebê no colo e que agora estava indignada com a anatomia de um dinossauro e sentiu o coração se encher de uma coisa que não tinha nome único. Era amor, mas era também gratidão, alívio, espanto, aquela sensação rara de que você está exatamente onde precisa estar. Não consigo imaginar, ele disse. Me conta. E ela contou. Com os gestos grandes das mãos, com a voz subindo e descendo, com a mochila ainda nas costas no meio da sala, porque tirar a mochila poderia interromper o fluxo do que era urgente dizer. Renata apareceu na porta da sala, viu a cena e sorriu. Não o sorriso de cortesia que ela guardava para o mundo profissional, mas o sorriso real, que ia até os olhos e que dizia, sem nenhuma palavra, que ela estava em casa. Miguel acordou do cochilo e começou a chamar do quarto com aquela persistência de bebê que sabe que alguém vai vir, mas gosta de anunciar que já acordou. Arthur foi buscá-lo. Voltou com ele no colo, o bebê de cabelos escuros e olhos que eram iguais aos de Sueli, olhando ao redor, com a curiosidade calma de quem sempre achou o mundo um lugar seguro o suficiente para explorar. Clara pausou a palestra sobre dinossauros para olhar para o irmão com uma seriedade que depois quebrou em sorriso. Oi, Miguel! Miguel abriu a boca num sorriso desdentado que era pura alegria sem complicação. Arthur ficou ali com o bebê no colo, a menina ao lado, a esposa na porta, a casa com a luz de dentro que contrastava com o azul do início da noite lá fora. E pensou em tudo o que havia sido necessário para chegar a este ponto. As tentativas fracassadas, os anos de silêncio em quartos grandes demais, a morte da mãe, a paciência, a estrada, a menina no acostamento, o hospital, o processo, o vídeo falso, o juiz, Sueli,
A decisão que havia custado tudo que uma mãe tem para dar. E pensou que nada disso havia acontecido, apesar de ser difícil. Havia acontecido porque era difícil. Porque as coisas que valem a pena geralmente exigem travessia de coisas que você não escolheria atravessar se soubesse o custo adiantado. E que talvez seja exatamente por isso que chegam com um peso que as torna inesquecíveis. Pai, Clara disse. Era a primeira vez. Arthur ficou imóvel por um segundo. Clara havia chamado e não havia percebido que havia chamado. Estava olhando para os dinossauros num livro que havia tirado da mochila, totalmente absorta. Havia saído da forma mais natural do mundo, como se sempre tivesse existido naquele vocabulário, como se o novo nome tivesse simplesmente encontrado o momento certo para aparecer. Pai, ela disse de novo, ainda sem olhar, apontando para uma página. Esse aqui é o que eu falei. Olha o pescoço. Arthur olhou para Renata. Ela tinha a mão sobre a boca, os olhos cheios. Ele foi até Clara, olhou para o livro, para o dinossauro com o pescoço absurdo de 12 metros, e disse, com uma voz que conseguiu manter firme, porque havia aprendido a manter firme as coisas que importavam. Que absurdo mesmo. Me conta mais. E assim começou o resto da vida. Não com música de fundo, não com uma conclusão que resolvia tudo de uma vez, mas com uma menina falando de dinossauros numa sala iluminada, um bebê no colo de um pai que não o havia gerado, mas que havia escolhido com cada decisão consciente que tomara no último ano, uma mulher na porta sorrindo com os olhos cheios de algo que havia demorado muito para chegar, mas que havia chegado inteiro. A casa tinha 4 quartos. 2 deles estavam ocupados. Os outros 2 esperavam com a paciência das coisas que sabem que o tempo certo chegará. Arthur Malveira havia passado a vida planejando. Havia aprendido que planejamento é uma ferramenta, não uma garantia. Que as coisas mais importantes da vida chegam por estradas que você não havia traçado no mapa, em momentos que você não havia antecipado no calendário, através de pessoas que você não havia incluído em nenhum plano. Havia aprendido que quando você para o carro, tudo muda. E que algumas das melhores mudanças são as que chegam de braços cruzados numa tarde de março, com cabelos desfeitos e um bebê no colo, fazendo sinal para os carros passarem, na esperança de que alguém tenha coragem de parar. Ele havia parado, e o resto era família. Fim. Se essa história tocou o seu coração, então este recado é para você. Inscreva-se no canal. É gratuito, é rápido e significa o mundo para a gente. Cada inscrito nos diz que vale a pena continuar contando histórias como essa. Curta o vídeo. Esse gesto simples ajuda o algoritmo a levar essa história para mais pessoas que precisam ouvir algo que faça sentir. Comente aqui embaixo e nos diz qual foi o momento dessa história que mais te emocionou. Que personagem te marcou mais? E a gente adoraria saber de onde você está assistindo esse vídeo. Conta pra gente. Cidade, estado, país. Você vai se surpreender com a quantidade de pessoas ao redor do mundo que estão aqui com você nesse momento. Ative o sininho de notificação, porque toda semana tem história nova por aqui e a gente não quer que você perca nenhuma. Histórias como essa existem para lembrar que família não nasce apenas do sangue. Nasce do compromisso, da coragem e do amor, que escolhe ficar mesmo quando é difícil. Obrigado por estar aqui. Até a próxima história.